Nos últimos meses, uma série de investigações voltou a colocar um tema no centro das discussões no Brasil. Ela acaba se imiscuindo cada vez mais e agora a investigação demonstra nas atividades dessa Orcrim. Nomes conhecidos da internet, influenciadores, empresários, plataformas de apostas, movimentações financeiras suspeitas, operações policiais e suspeitas de lavagem de dinheiro. Entre os nomes que apareceram nas manchetes está o da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, alvo de investigações amplamente divulgadas pela imprensa. Outros influenciadores e figuras públicas também tiveram seus nomes citados em diferentes operações e investigações relacionadas a apostas, rifas digitais e movimentações financeiras analisadas pelas autoridades. Mas existe uma pergunta muito maior por trás dessas notícias. Como organizações criminosas que nasceram dentro de presídios conseguiram se transformar em estruturas capazes de movimentar bilhões de reais? Como grupos que antes dependiam principalmente do tráfico de drogas passaram a aparecer em investigações relacionadas a mercados cada vez mais sofisticados? E mais importante ainda, como o crime organizado se tornou uma força econômica capaz de influenciar tantos setores diferentes da sociedade? Para entender essa história, precisamos voltar algumas décadas no tempo. Precisamos voltar para um período em que o sistema prisional brasileiro enfrentava uma crise profunda. Um período marcado por violência, superlotação e um dos episódios mais chocantes da história do país. Um episódio que acabaria mudando para sempre o mundo do crime organizado no Brasil. A rebelião na penitenciária de São Paulo. Foram 30 horas de tensão e violência num dos mais graves motins de presos na história do país. 30 pessoas morreram, dezenas ficaram feridas. Para entender como o crime organizado brasileiro alcançou o tamanho que possui hoje, precisamos voltar ao início da década de 1990. Naquela época, o sistema prisional brasileiro enfrentava uma crise profunda. As prisões estavam superlotadas. A violência era constante e o Estado tinha enorme dificuldade para controlar o que acontecia atrás das grades, mas um acontecimento em particular mudaria a história do sistema prisional brasileiro para sempre. Em 2 de outubro de 1992, uma rebelião começou na casa de detenção de São Paulo, conhecida como Carandiru. O que começou como uma briga entre detentos rapidamente saiu do controle. A polícia militar foi acionada para retomar o presídio. Horas depois, o resultado chocaria o país. Mais de uma centena de presos havia morrido durante a operação. O episódio ficou conhecido como o Massacre do Carandiru. As imagens correram o Brasil e a tragédia deixou marcas profundas dentro do sistema penitenciário. Pedimos que se comunique com o governador do estado para que não haja mais mortes. Somos pela paz, não fizemos nada. Estamos pagando pelos erros dos já falecidos companheiros. Nos anos seguintes, muitos presos passaram a acreditar que precisavam se organizar para aumentar sua proteção dentro das cadeias. Foi nesse contexto que, em 1993, surgiria uma organização que mudaria para sempre a história do crime no país. O grupo nasceu dentro da penitenciária de Taubaté, no interior de São Paulo. Seu nome era Primeiro Comando da Capital, ou simplesmente PCC. Inicialmente, a organização se apresentava como uma espécie de união entre presos. Segundo relatos da época, o discurso era de proteção mútua contra abusos e violência dentro do sistema prisional. Mas o que começou como um grupo relativamente pequeno acabaria se transformando em algo muito maior. Ao longo dos anos, o PCC expandiu sua influência para outras unidades prisionais, criou regras próprias, estabeleceu uma estrutura de comando e começou a construir uma rede de contatos que ultrapassava os muros das prisões. O que poucos imaginavam naquele momento era que aquela organização, criada dentro de uma penitenciária do interior paulista, se transformaria em uma das maiores organizações criminosas da América Latina. E esse crescimento estava apenas começando. O PCC foi criado por 8 presos, em 31 de agosto de 1993, na Casa de Custódia de Taubaté, a 130 quilômetros de São Paulo. Quando o PCC surgiu em 1993, poucos imaginavam o tamanho que aquela organização alcançaria nas décadas seguintes. Naquele momento, seu poder estava praticamente restrito a algumas unidades prisionais do estado de São Paulo. Mas isso começaria a mudar rapidamente. Ao longo dos anos, a facção passou a expandir sua influência para outras penitenciárias. Novos integrantes eram recrutados, regras internas eram estabelecidas, e uma estrutura de comando começava
começava a tomar forma. Enquanto o Estado enfrentava dificuldades para controlar o sistema prisional, a organização encontrava um ambiente perfeito para crescer. Presos transferidos para diferentes regiões levavam consigo a influência da facção. Pouco a pouco, a rede se espalhava, mas o verdadeiro salto aconteceria quando a organização deixasse de atuar apenas dentro das prisões. Do lado de fora dos muros, existia um mercado extremamente lucrativo esperando para ser explorado. O tráfico de drogas. Controlar rotas significava controlar dinheiro, muito dinheiro, e para isso era necessário algo que poucas organizações possuíam na época: coordenação. Ao longo dos anos 2000, o PCC passou a expandir sua presença para diferentes estados brasileiros. A organização fortaleceu conexões com fornecedores internacionais, aumentou sua influência em regiões de fronteira e passou a atuar em rotas estratégicas utilizadas para o transporte de drogas e mercadorias ilegais. Quanto maior a operação, maior o lucro, e quanto maior o lucro, maior a capacidade de expansão. Era um ciclo que se alimentava constantemente, mas o crescimento da organização se tornaria impossível de ignorar em maio de 2006. Era mais um veículo, era 2 motos e um carro. A moto passou por uma rua paralela da parte de cima e o carro pela parte de baixo, jogando fogo cruzado contra a guarnição que estava aqui na base comunitária. Naquele ano, uma série de ataques coordenados atingiu o estado de São Paulo. Ônibus foram incendiados, delegacias atacadas, agentes públicos se tornaram alvos. Durante dias, o estado viveu uma situação sem precedentes. Para milhões de brasileiros, aquele foi o momento em que o nome PCC deixou de ser conhecido apenas dentro do sistema prisional. Pela primeira vez, grande parte da população percebeu a dimensão da organização, mas, enquanto a atenção pública estava voltada para os ataques e para a violência, algo ainda maior acontecia nos bastidores. O dinheiro continuava entrando, e em volumes cada vez maiores, porque o verdadeiro poder de uma organização desse tamanho não está apenas nas armas, está na capacidade de gerar recursos, bilhões de reais, ano após ano. E isso nos leva à próxima pergunta: o que acontece quando uma organização criminosa passa a movimentar quantias tão gigantescas de dinheiro? A partir disso, nós representamos junto ao juiz para aprofundar as investigações. Nós começamos a trabalhar a questão patrimonial e observamos uma quantia vultuosa, questões de transferências milionárias injustificáveis. Toda organização criminosa enfrenta um desafio fundamental. Ganhar dinheiro é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio é conseguir usar esse dinheiro sem levantar suspeitas. Imagine uma organização movimentando milhões ou até bilhões de reais por ano. Grande parte desses recursos circula fora dos sistemas formais da economia. Mais cedo ou tarde surge um problema. Como transformar dinheiro de origem ilícita em dinheiro aparentemente legítimo? É justamente para resolver esse problema que existem os esquemas de lavagem de dinheiro. O conceito é simples. A origem dos recursos é escondida através de uma série de operações financeiras que dificultam o rastreamento pelas autoridades. Ao longo da história, organizações criminosas em diferentes partes do mundo utilizaram diversas estratégias: empresas de fachada, negócios com grande movimentação de dinheiro, imóveis, veículos, comércio e, mais recentemente, tecnologias e sistemas financeiros cada vez mais complexos. Segundo especialistas em segurança pública e combate ao crime organizado, o dinheiro é uma das principais fontes de poder dessas organizações. Ele financia operações, permite recrutamentos, mantém estruturas logísticas e ajuda a expandir a influência dos grupos criminosos. Com o passar dos anos, as autoridades brasileiras passaram a perceber que combater apenas a atividade criminosa não era suficiente. Era necessário seguir o caminho do dinheiro, porque muitas vezes a parte mais importante de uma organização não está nas ruas, está nas finanças, nas movimentações bancárias, nos patrimônios, nas empresas e em redes cada vez mais sofisticadas de ocultação de recursos. À medida que as investigações avançavam, uma nova realidade começou a surgir. O crime organizado não estava tentando apenas esconder dinheiro, estava buscando formas de inseri-lo na economia formal. E foi justamente nesse ponto que algumas das maiores operações dos últimos anos começaram a direcionar sua atenção, não apenas para armas, não apenas para drogas, mas para negócios, empresas, investimentos e movimentações financeiras que passaram a levantar suspeitas das autoridades. Era o início de uma nova fase, uma fase em que o campo de batalha deixava de ser apenas
todas as ruas e passava também pelos escritórios, pelas contas bancárias e pelos mercados financeiros. Durante muito tempo, quando os brasileiros pensavam em crime organizado, a imagem que vinha à mente era relativamente simples: prisões, tráfico de drogas, armas, violência. Mas à medida que essas organizações cresceram, suas operações também começaram a mudar. O dinheiro gerado pelas atividades criminosas precisava circular, precisava ser escondido e, eventualmente, precisava voltar para a economia formal. Foi nesse contexto que as autoridades passaram a direcionar cada vez mais atenção para o lado financeiro dessas organizações. Nos últimos anos, uma série de operações policiais começou a investigar possíveis esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo diferentes setores da economia, empresas, imóveis, comércio, negócios digitais e, mais recentemente, o universo das apostas online. Ao mesmo tempo em que as plataformas de apostas cresciam rapidamente no Brasil, diversas investigações passaram a analisar movimentações financeiras consideradas suspeitas pelas autoridades. O tema ganhou ainda mais repercussão quando nomes conhecidos do público começaram a aparecer nas manchetes. Influenciadores, empresários, celebridades da internet, pessoas que acumulavam milhões de seguidores passaram a ser citadas em operações e investigações divulgadas amplamente pela imprensa. Entre os casos que mais chamaram atenção está o da advogada e influenciadora Deolane Bezerra. Seu nome passou a ocupar espaço constante nos noticiários após investigações relacionadas a suspeitas de lavagem de dinheiro e atividades ligadas ao setor de apostas. Enquanto este documentário era produzido, novos desdobramentos continuavam acontecendo. Decisões judiciais eram divulgadas, pedidos eram analisados pelos tribunais e o caso seguia atraindo enorme atenção da opinião pública. Informação importante de momento: o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade apresentado pela defesa de Deolane Bezerra. Mas, independentemente do resultado final dessas investigações, o que chama a atenção é algo muito maior. Pela primeira vez, milhões de brasileiros passaram a discutir temas que durante décadas ficaram restritos a especialistas em segurança pública, lavagem de dinheiro, empresas de fachada, ocultação de patrimônio, movimentações financeiras complexas e a capacidade de organizações criminosas de buscar novas formas de inserir recursos na economia formal. O debate já não gira apenas em torno da violência. A discussão agora envolve dinheiro, muito dinheiro, porque quando uma organização criminosa consegue movimentar recursos em larga escala, seu poder deixa de ser apenas territorial. Ele passa a ser econômico. E talvez seja justamente isso que torna o fenômeno tão difícil de combater. Quando olhamos para a história do PCC, é fácil enxergar apenas uma organização criminosa, mas talvez essa seja apenas parte da história, porque o crescimento do PCC não aconteceu da noite para o dia. Ele levou décadas, passou por diferentes governos, diferentes crises econômicas, diferentes estratégias de combate ao crime e mesmo assim continuou crescendo. Ao longo desse tempo, a organização deixou de ser apenas um grupo presente dentro de presídios. Ela se transformou em uma estrutura capaz de operar em diferentes estados, movimentar enormes quantias de dinheiro e se adaptar constantemente às mudanças do mundo moderno. Mas talvez a pergunta mais importante não seja como o PCC se tornou tão poderoso. Talvez a pergunta mais importante seja como uma organização como essa encontrou espaço para crescer durante tanto tempo. Especialistas apontam fatores diversos: superlotação do sistema prisional, desigualdade social, falta de oportunidades, corrupção, falhas institucionais, mercados ilegais extremamente lucrativos e a própria capacidade das organizações criminosas de se reinventarem ao longo dos anos. Não existe uma única resposta e provavelmente não existe uma única solução, mas uma coisa parece clara: a história do crime organizado no Brasil não é apenas uma história sobre criminosos, é também uma história sobre instituições, sobre economia, sobre poder e sobre os desafios que o país enfrenta há décadas, enquanto novas investigações continuam surgindo, enquanto operações policiais continuam sendo realizadas e enquanto nomes conhecidos continuam aparecendo nas manchetes. Uma pergunta permanece sem resposta definitiva: o Brasil está conseguindo acompanhar a evolução do crime organizado ou está sempre alguns passos atrás? Talvez os próximos anos tragam essa resposta, mas até lá, essa continua sendo uma das histórias mais complexas e importantes do país.
Se você gostou deste documentário, deixe seu comentário. Você acredita que o crime organizado está mais forte hoje do que há 20 anos? E qual tema você gostaria de ver no próximo documentário do Doc Peculiar?